gerenciar acompanhantes de forma construtiva, né? A gente pode dar um chega pra lá muitas vezes, a gente pode não sei o quê, mas existe um jeito melhor, entre aspas, né? O acompanhante, ele tem uma função muito importante, né? Um laço familiar e comunitário até na própria atenção primária. Eles têm um papel que pode ser uma fonte de informação essencial, um apoio emocional importante, uma mudança importante para o paciente, um ponto de referência, mas eles podem atrapalhar a comunicação, eles podem dominar a consulta, eles podem, inclusive, dificultar que o paciente se expresse genuinamente. E aí, muitas vezes, o paciente vai continuar com a percepção de ausência de cuidado. Então, o nosso objetivo é acolher também o acompanhante, mas, obviamente, garantindo e direcionando para que o centro e o foco seja no paciente, tá bom? Pode passar mais um slide, por favor, Lô. Então, acolher o paciente, o acompanhante e reconhecer o papel importante em tudo aquilo. Que bom que o senhor veio hoje, né? Que bom que o senhor está aqui para nos ajudar, certo? O paciente, o acompanhante já se sente melhor. E aí a gente tem algumas técnicas. A primeira é o esvaziamento de interferência, que é particularmente útil quando a gente entende que o acompanhante está ansioso, né? Ele, ai, quer interromper, ele não sei o quê. Aí a gente pode fazer uma pergunta e pedindo para ele expressar as preocupações iniciais, antes da gente dar atenção total ou principal para o paciente. Você vira e fala assim: Nossa, fulano, eu tô vendo, né, que você tá preocupada e tem, inclusive, informações muito importantes. Antes de eu conversar detalhadamente com o fulano, você quer me contar o que mais está te preocupando? E olha só, você não foi grosseiro. Você também estimulou ele um pouco a falar, mas aí você pega a preocupação, ao mesmo tempo você já dá uma cortadinha bem de leve para a gente focar 100% no paciente. Você esvazia essa necessidade da fala imediata. E aí depois a gente foca no paciente. Então ele fala, ah, então tá bom. Então, ó, anotei as suas preocupações, agora eu vou conversar com ele, tudo bem? Se eu precisar, eu converso com a senhora, tranquilo? Tranquilo. E a outra coisa é a técnica da ponte. Quando um paciente, um acompanhante fornece uma informação, né? Ao invés da gente só ignorar, da gente só repreender, a gente pode validá-los e fazer uma ponte para o paciente. O paciente diz, ele não tem, o acompanhante vai, ele não está dormindo nada. O médico volta para o paciente, pergunta: a tua esposa falou que, né, que você não está dormindo bem. O senhor concorda com isso? O senhor quer falar um pouquinho mais sobre esse tema? Às vezes é um problema para o acompanhante e para o paciente, percebem? Então, essa técnica da ponte, muitas vezes, a gente consegue transferir a responsabilidade, entre aspas, da pessoa ansiosa que está falando para o paciente, que era quem deveria estar tomando cuidado, tá? Pode passar, por favor, Lô. O pacto de intervenção, que é exatamente um pacto, um acordo entre pessoas que conseguem entender que existem ou que precisam existir alguns limites mais bem delimitados, mais firmes, né? E aí a gente pode estar numa situação que o paciente está vindo, óbvio, mas quem fala vai ser o acompanhante. Talvez seja um daqueles pacientes, e isso é o mínimo, a menor parte das vezes, é um paciente que ele acaba até terceirizando o cuidado para a esposa, né? Deixando a esposa ainda mais sobrecarregada, e até por isso gera uma ansiedade na esposa, né? Mas a gente também precisa ouvir o paciente. Então a gente pode dizer que, por exemplo, ó, vocês dois estão querendo contribuir, ou a fulana está querendo, o fulano está querendo contribuir antes. O que vocês acham da gente combinar de primeiro eu conversar com o fulano, paciente, e depois a senhora complementa, o senhor complementa? Pode ser? E aí, gente, isso aqui é até uma ferramenta meio que de terapia, vamos dizer assim, né? Porque
O paciente, ele precisa ir desenvolvendo essa autocrítica, ele precisa ir desenvolvendo essa autonomia, e o acompanhante, ele precisa ir meio que ficando mais na dele nesse quesito, né? De novo, talvez as pessoas estejam ansiosas mesmo, e aí elas vão ter dificuldade de lidar com isso, né? Agora, a partir disso, a gente vira, se acontecer novamente, a gente retoma o combinado. Ô, dona fulana, a gente não tinha combinado que ia ouvir primeiro? A senhora já fala, tudo bem? Às vezes vai ter situação extrema, tá? Comigo aconteceu uma vez só, que a gente vai ter que pedir para a pessoa se retirar, porque a gente não consegue conversar com muito decoro, certo? E existe a outra técnica do criar outro ambiente. Às vezes, né, a presença do acompanhante pode, inclusive, inibir o paciente. Então, um adolescente que precisa de privacidade, ou um idoso que está indo com a filha está preocupada com a saúde dele, e o idoso e a idosa só estão querendo saber de festar e de bagunçar, e não quer conversar as coisas com o filho. Nesse caso, a gente justamente pede para criar este ambiente. Ó, tem algumas coisas um pouco mais pessoais, um pouco mais íntimas que eu queria conversar com a sua fulana, o seu fulano. Será que eu posso criar esse ambiente, eu e ele? Você aguarda ali um pouquinho fora e quando eu finalizar, você retorna? Ou às vezes até durante o exame físico, se é um exame físico que vai precisar um pouquinho mais de privacidade, ó, vamos precisar examinar agora, o senhor pode aguardar lá fora, rapidinho. Parece coisa besta aqui que eu tô falando, gente. Mas talvez se vocês conseguissem ter um robozinho olhando para vocês na sala de vocês e quantificasse o tempo que é perdido em interrupções, o tempo que é perdido em demandas aditivas fora dos planos terapêuticos, e contabilizasse a quantidade de horas que vocês estavam ficando, vocês vão ficar surpresos, tá? Esses pequenos detalhes, eles vão ser muito importantes para quem já está meio que no limite, igual a gente está dentro da atenção primária, tá?